Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Aqui é o professor Eliezer. Eu vou fazer um comentário do texto 3 sobre a visão antropológica do homem. Então, nós comentamos esse texto em sala de aula e aqui eu quero, com esse vídeo aula, só reforçar, ajudá-los a reforçar o entendimento e que possa se preparar durante as provas escritas que nós iremos realizar. Avaliação 1, avaliação 2 e a prova semestral. E também para estudantes ingressantes que ainda não tiveram oportunidade de estar na aula no dia da explicação, então que aqui possa ajudar. Esse texto 3 faz parte da disciplina Ciências Sociais do primeiro período do curso de Ciências Contábeis da FASF. Bom, aqui a imagem que eu estou utilizando aqui é do Google Imagens, que eu retirei do Google Imagens, os créditos são dela. E a gente retrata aqui 4 pensadores aí dentro da área da sociologia, das ciências sociais. Esse primeiro aqui é Auguste Comte, foi idealizador do termo sociologia. Ele utilizou, vou até tirar aqui dessa tela, ele cunhou, né, o termo física social, que vem a ser a sociologia que nós conhecemos. Então está aqui física social, isso em analogia à questão da física natural. Então Auguste Comte, ao fazer lá a sua concepção, né, a teoria dos 3 estados, chegar para o estado positivo, que para ele seria o último estágio do desenvolvimento humano. Então ele propôs que para estudar a sociedade, para que a sociedade tivesse ordem e progresso, precisaria de uma área de conhecimento que fosse específica para realizar esse estudo. E essa área de conhecimento ele chamou de física social, que depois aqui nós tivemos o Émile Durkheim, que está aqui, que é esse pensador aqui, o Émile Durkheim, que veio de fato trazer essa sociologia para o âmbito acadêmico. Então ele que foi inserir, né, a sociologia dentro do âmbito das ciências. É até tido lá como ele o autor, o inclusor da sociologia no panteão das ciências. Aqui eu tenho Karl Marx e Max Weber. Então, esses são os pensadores aqui retratados. Mas o que vem a ser então visão antropológica do homem? A visão no sentido, não no sentido literal, no sentido de ver, seria captado aqui pelo conhecimento empírico, através dos órgãos dos sentidos. Não é bem nesse sentido. Quando a gente fala visão aqui, seria na questão do entendimento, tá? A visão aqui é a gente usar o entendimento para entender como é que esse homem ele perpassa, como é que esse homem ele construiu a sua estada aqui no planeta Terra ao longo do tempo e no planeta, né, no espaço. Então a visão antropológica estaria nesse sentido, só que quando a gente pega essa visão antropológica aqui, é uma visão sistêmica. Então a gente vai ter aqui vai tratar de uma visão
esse quadro que eu quis colocar, vou tirar, vou voltar aqui. Então, essa visão aqui é uma visão sistêmica, ou melhor, visão holística. Esse é o termo mais adequado. Holística vem de holos, radical grego, que significa total, totalidade. Então, quando a gente fala que visão antropológica do homem, então é uma visão totalizante acerca do homem. O homem não como gênero, tá? Mas enquanto espécie. É isso que a gente vai abordar. E para a gente abordar, já que nós falamos aqui de visão holística, eu até perguntei em sala, vou voltar aqui, eu perguntei em sala, fiz a seguinte pergunta: o que é o homem? Então, o que é o homem? Aí, durante essa pergunta, as pessoas falaram que o homem é um animal, que o homem é um ser que tem conhecimento, é um ser racional, é um ser que vive em grupo. Mas aí eu perguntei, mas o homem é só isso mesmo? O homem é só animal e racional? Porque se a gente considerar que o homem seja só animal e racional, isso vai ser uma visão muito limitante, não é uma visão holística. Animal aqui, quando eu falo aqui, quando a gente fala animal, é no sentido biológico. Então, quando a criança nasce, e aqui eu não vou entrar na questão religiosa, mas quando a criança nasce, então nós temos aqui a percepção, ela é um animal, então nós somos animais. Só que socialmente aí sim a gente vai adquirir outras dimensões que vai permitir que a gente não seja só animal. A gente já nasce também, que é a questão da racionalidade, então o homem já nasce pronto, vai ser esperar só os estágios de desenvolvimento, as faixas etárias, para sendo ativado ou ativar determinados componentes. Mas ele já nasce pronto. E aí o que acontece? Aí vem um componente racional. Racional, se ele está relacionado com o pensamento. Então aqui está racional com o pensamento, ou a dimensão sapiens. Sapiens. Que está aqui, a dimensão sapiens. Então eu poderia ver aqui, então, o homem é um ser bidimensional. Porque se a gente considerar que o homem ele é um animal e que é racional, então ele é um ser bidimensional. Igual Blaise Pascal, um matemático, filósofo do século XVI, XVII, tenho quase certeza disso. Ele escreveu o seguinte, tem o seguinte pensamento que eu falo: o que é o homem? O que é o homem? Segundo, o que é o homem? É um caniço pensante. Segundo Blaise,
Pascal, filósofo, matemático. Então ele vai falar que o homem é um caniço pensante. Caniço, quer dizer, o caniço é um tipo de vegetação que nasce em locais úmidos, à beira de lago. É uma varinha bem fina, muito frágil. Então ele faz essa analogia. O homem, não, o homem, ele é frágil em relação aos outros animais, tá? Quando a gente nasce, a gente não tem proteção nenhuma em comparação com outros animais, outras espécies, um aspecto biológico. Então o homem é muito fraco e ele é pensante. Mas aqui a gente tem uma visão bidimensional do homem. Então, deixa eu diminuir aqui. Então o homem é animal na parte biológica e racional. E racional que vai estar relativo ao pensamento. Então o homem é um ser bidimensional. Eles concordam com isso. Em sala a gente refletiu e depois a gente viu que o homem não é só isso. Aí tem algumas dimensões que vai permitir que a gente veja essa visão holística. Então, primeira dimensão, está aqui. Vamos colocar aqui como se fosse só uma referência. 1. Aliás, eu vou pegar essa 1 e vou colocar aqui na somática, que vai relacionar com o aspecto biológico. E vou colocar aqui Sapiens, que é inteligência, saber, que vai ser a segunda dimensão que nós vimos. Segunda dimensão. Opa. Deu errado. Segunda dimensão. Então isso nós vimos, ser biológico. A dimensão Sapiens está relacionada com a inteligência e com o saber. A dimensão somáticos está relacionada com a questão do psique e corpo. Mas o homem não é só isso. Por exemplo, esse homem ele vive em sociedade. Esse homem na dimensão vivos, ele tem consciência do fenômeno da vida. É o único ser, até agora conhecido, que tem o conhecimento desse fenômeno da vida. E em sala eu até falei, não só da vida, como também da morte. Então, falei para os alunos lá, essa é a nossa realidade. Se existe morte é porque a vida, uma depende da outra. E da qual nós não estamos preparados. Muitas que as pessoas, somente no Ocidente, não estão preparadas para a questão da morte. E a morte é algo que ela vem, que é algo que pertence ao ser vivo. E a morte, no caso do corpo biológico. Então o homem ele tem essa consciência que ele tem vida. Esse homem também, aí na dimensão, ele por morar, ele está no espaço geográfico e para se manter ele precisou modificar, interferir nesse espaço. E aí também nós temos a dimensão Fábia, que é a técnica, e está relacionada com o trabalho também. Com essa dimensão, o homem modificou o espaço geográfico onde estava, produzindo os meios necessários para a sua sobrevivência. A alimentação antes era coleta, caçar, depois lá na Revolução do Neolítico ele se tornou sedentário, fixou na terra e aí começou a produzir, a plantar sementes, domesticar animais. Técnica, produziu algumas coisas que em relação aos outros animais ele era muito deficiente. Por exemplo, a gente não tinha garras igual a alguns animais, o leão, a onça, uma pantera, então não tínhamos. O que ele complementou? Ele criou uma lança para compensar isso. Couro, a nossa pele é muito frágil, então o que ele fez para compensar isso, proteger das intempéries do ambiente? Ele usou pele de animais que ele caçava, então ele criou roupas. Então ele vai produzindo alguma coisa no aspecto técnico, cerâmica, habitação, porque isso permite o quê? De transformar o meio do qual ele vive. Mas esse homem também não é só trabalho, esse homem precisa que daí tem a dimensão Ludens, que está relacionada com o lazer, com a brincadeira, com os jogos. No modo de produção capitalista, o homem não tem tempo para nada.
Então é importante que ele exerça, que tenha um tempo de descanso para que ele possa exercitar a sua criatividade. É uma das coisas que o modo de produção capitalista não permite para o homem exercitar a criatividade. Quer dizer, no momento de ócio é o momento que nós nos tornamos mais criativos. Temos aqui também, né, em relativo a esse homem, que ele tem vontade de decisão, a dimensão volens. Então o homem ele tem vontade de decisão, quer dizer, a gente vê aqui a questão do livre-arbítrio, a vontade de fazer as coisas, de não fazer, de se cumprir uma regra, de não cumprir regra, né, ou de não cumprir, ele tem essa liberdade, essa vontade. Já na dimensão videns, que é a dimensão aqui própria do momento que nós estamos vivenciando, final do século XX, início do século XXI, então aqui a dimensão videns é relacionado com a visibilidade e a mídia. O homem ele precisa estar em evidência. Então a gente vê muito, principalmente famosos, ele tem que estar em evidência a todo instante. Então muitas vezes eles acabam criando algumas situações até vexatórias para que ele possa estar visível para o seu público. Não pode, senão ele vai cair na léter. Léter ele pode cair no esquecimento. A léter em grego é esquecimento, então ele pode cair no esquecimento. E hoje nós vivemos isso aqui, uma das características próprias aqui, as tecnologias da informação e comunicação, as redes sociais, da qual nós estamos ali interagindo 24 horas por dia. Esse homem também, ele vive em sociedade, não é sozinho. Então, viver em sociedade, que é a dimensão socialis. Então, ele vive em sociedade. Então, é mais uma dimensão que vem constituir esse homem. Ele não é bidimensional, é só animal e racional. Então, aqui a gente já viu várias dimensões que permitem afirmar com toda segurança que o homem, numa visão holística, ele é multidimensional. Também nós temos aqui a visão, para viver em sociedade precisa de organização. E aí a gente tem uma dimensão que é importante, que é políticos, que está relacionada com o poder. Então, para viver no grupo social é importante que haja uma administração desse poder. Então, nós delegamos através do contrato social aí de Rousseau. Então, nós delegamos aqui o nosso direito natural para outras pessoas, e essas outras pessoas irão exercer o poder. Então, é importante aqui a gente ter essa dimensão política, tá? Porque ela vai tratar do poder. E aí nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos as esferas municipal, estadual e federal. Quem é que administra, quem é que gerencia esse poder? São ali o prefeito, o governador e o presidente da República, através de um processo eleitoral do qual os membros aqui da sociedade escolheu pelo processo democrático com a maioria. Então foi escolhido o representante e ele é que vai administrar o poder. Dentro das ciências políticas é o Estado, né, que mantém o monopólio da força. Então aqui vai ter uma relação de poder. O Estado ele tem o monopólio da força e aí sim com esse monopólio ele pode manter esse espaço bem organizado, seja com vontade das pessoas ou contra a vontade delas, ele vai manter. Temos também aqui, para manter esse Estado, essa sociedade, é preciso de produzir, fazer circular, distribuir, e a questão do consumo. É a base, conforme Karl Marx, o que mantém uma sociedade, o edifício social, é a estrutura econômica. Então, se a gente quer ver o nosso país aqui bem bacana, é só vocês acompanhar como é que vai a questão econômica. Se a questão econômica estiver frágil, você pode ter certeza que isso vai provocar uma estabilidade muito grande. E quase sempre, não é regra, mas quase sempre a questão econômica está vinculada à questão política. E nós temos também a dimensão religiosa. Quer dizer, esse homem ele é um ser religioso. Desde lá dos tempos primitivos, no qual ele percebeu, o humano percebia que ele era frágil, então lá ele começou a criar, através do fetichismo, ele criou
começou a prestar, cultuar algumas entidades da natureza que eram potentes em relação a ele, que era impotente. Então nós vemos lá no início dos primórdios, né, o homem já direcionando para algo transcendental, que está fora dele, para algo potente. E aí a gente vê o nascimento da religião. Então a religião, né, naqueles primórdios, não nasceu aqui já pronta, igual se a gente fala da pedagogia, dessa ideia de Deus, ele não nasceu assim já a percepção que as religiões têm hoje, que é um Deus, que ele é um Deus pessoa. Pelo menos as grandes religiões que se tem, né, aqui na Terra, é um Deus que é representado por uma pessoa. Então, no início não era dessa forma. O que era um Deus? Era um animal, ou era ali algo da natureza, ali um vulcão. E isso é que representava os deuses daquela época, porque era no contexto local de qual eles vivenciavam. Mas o que eu quero falar é que esse homem, ele é um ser religioso. Então é mais uma dimensão que vem constituir esse humano. Portanto, teria outras dimensões que a gente poderia colocar aqui. Eu vou parar somente com essas aqui, só para vocês perceberem que quando a gente fala, se a gente considerar uma definição de homem, que o homem é um animal racional, isso é uma definição muito limitante. Foi essa logo no início aqui. Quando eu falo animal, é no aspecto biológico e racional no aspecto pensamento. O homem não é só isso. Por exemplo, se esse homem levar uma pancada na cabeça, uma queda, e da qual isso é algo muito grave e que compromete a parte fisiológica do seu cérebro. E ele tem morte cerebral. Mas continua no aspecto biológico com vida. O que esse homem vai ser? Ele continua sendo aqui, ele continua sendo homem, mas o que vai prevalecer nesse caso aqui é a parte biológica. A gente tem alguns órgãos, aqui, o coração, o pulmão, órgãos vitais, que eles funcionam independente da nossa função, independente da nossa vontade. Por exemplo, levantar o braço, alguma coisa, então eu tenho vontade de fazer isso, um estímulo que o cérebro manda para esse membro e movimento, conforme a minha vontade. O coração, eu não tenho essa vontade, eu vou parar o coração aqui, não tem como fazer isso. Então isso é de forma autônoma, um automato, né? É algo que funciona de forma automática. Portanto, gente, eu diminui aqui o zoom, só para a gente ver aqui uma visão sistêmica. Então, o homem é multidimensional, é um ser multidimensional. Então, se eu perguntar em prova, o que é o homem? O que é o homem? Aí sim, você pode definir. O homem, eu posso concordar. Você concorda que o homem é um ser, é um animal racional? Posso perguntar isso, vou até aqui. Você concorda que o homem é um ser bidimensional, animal e pensamento? Aí vem lá, justifique. Porque se eu não colocar o justifique aqui, você responde com a palavra sim ou não. Mas eu peço para justificar. Se você falar sim, eu concordo, ok. Justifica, coloca o seu argumento. Se você falar que não concordo, ok. Coloque lá não e depois apresente o seu argumento. Mas é importante que você apresente a justificativa. Então isso aqui eu posso perguntar. E numa questão de prova, ou num debate de sala, eu posso perguntar, e aí sim, é importante você justificar por que sim ou por que não. Bom, é isso, então eu agradeço aqui a atenção de vocês.
Se precisar, vocês possam ver esse vídeo várias vezes, tá? Mas o que é importante é que você tenha essa visão sistêmica. Ou por que eu tenho que ter essa visão sistêmica acerca do homem em um curso de ciências contábeis? Olha, vocês terão contato constantemente com pessoas. E pessoas que estarão lá com estado de espírito diferente. Vários estados de espírito. E aí é bom você ter essa percepção, porque você pode saber lidar com essas pessoas no dia a dia lá, você enquanto profissional da área de ciências contábeis. Se eu pensar que o homem é só um ser animal e que é racional, então eu desprezo todas essas outras dimensões. E isso faz parte da formação do humano. Então, gratidão e até o próximo vídeo.